Olá, eu sou Flávia Torres e este é o PitayaCast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. O Brasil é um país próspero na produção de comida, intitulado Celeiro do Mundo por ser um dos principais exportadores de alimentos do planeta. No entanto, hoje essa prosperidade não chega a 1/3 dos lares brasileiros. Infelizmente, a insegurança alimentar chegou a níveis maiores do que 30 anos atrás. Hoje eu converso sobre esse assunto com a Luciana Quinalha Quintão. Ela é economista, mestre em administração de empresas, com formação antroposófica, presidente e fundadora da ONG Banco de Alimentos. Obrigada por ter vindo, Luciana. Obrigada pelo convite, Flávia. É uma honra ter você aqui. Muito obrigada. É um assunto muito importante, né? Muito importante mesmo. Você sabe que desde que eu comecei a fazer o PitayaCast, a gente aqui discute bem-estar, saúde, mas com foco bem grande em alimentação. Então, assim, a gente fala muito em dicas e a gente sempre está falando sobre dicas e já pensando que assim, as pessoas que vão ter essas dicas, elas não estão em segurança alimentar, né? Mas eu acho que é um assunto tão importante. Muito importante. Para a gente falar. Sim. Né? Eu acho que para quem nos ouve com as dicas e tem a segurança alimentar também. Vamos pensar em quem não tem ciente. a segurança alimentar. É verdade. Eu vou começar assim por uma coisa conceitual, para as pessoas entenderem. Luciano, o que é insegurança alimentar? Insegurança alimentar é quando um indivíduo não tem o que comer em quantidade e qualidade, né, de alimentos. Por outro lado, segurança alimentar é quando uma pessoa tem o que comer em quantidade e qualidade sem perder nenhum outro direito humano, como moradia, saúde, enfim, né? Aí a pessoa tem uma segurança alimentar. Entendi. Eu vi alguns dados da ONU, um relatório que saiu o ano passado, da agência que lida, da FAO, a agência que lida com a questão da alimentação no mundo, né, da ONU. E eles têm esse número aqui do Brasil, né, que eu abri falando, que é 1/3 da população, que aqui dá mais ou menos 36% da população brasileira com insegurança. Hoje nós temos 125 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar, entre insegurança alimentar leve, moderada ou grave. A insegurança alimentar grave é aquela que as pessoas associam à fome. É quando a pessoa realmente não tem mesmo o que comer e ela, às vezes, pega até do lixo, né? Ou está institucionalizada, ou recebe uma doação, né? Mas são pessoas que realmente não têm o que comer. Já a insegurança alimentar leve é aquela que as pessoas começam a trocar alimentos nutritivos por alimentos mais baratos e menos nutritivos, né? Alimentos superprocessados, que são os mais baratos, os mais acessíveis, né? Insegurança alimentar moderada é aquela onde a pessoa já tem que pular algumas refeições. Né? Entendi. Né? E hoje 125 milhões de brasileiros estão vivendo em insegurança alimentar. E quer dizer, o conjunto de todas essas situações. E a fome é a insegurança alimentar grave, né? Assim que ela é denominada. Entendi. Mas todas essas pessoas têm uma certa dificuldade em se alimentar bem, em quantidade e qualidade, né? E umas drasticamente. Certo. E aí, dentro desse panorama, né, a gente vai conhecer mais da ONG Banco de Alimentos, da qual a Luciana é a fundadora. Me conta, Luciana, como que surgiu a ideia de fundar o Banco de Alimentos? O Banco de Alimentos surgiu há 25 anos atrás, já, né? Então foi gestado há uns 27 anos atrás, quando eu me dei conta realmente do tamanho da fome do Brasil e do tamanho do desperdício que o Brasil já produzia naquela época, né? É uma situação que é muito parecida com a atual. Fundei o Banco de Alimentos em 1998. Em 1998, nós tínhamos 150 milhões de habitantes no Brasil, mas 57 milhões já viviam com meio salário mínimo para baixo e tínhamos 21 milhões de indigentes, ou seja, pessoas que não tinham renda nenhuma. Você acha que essas pessoas se alimentavam bem já naquela época? Né? Então, houve uma melhora, né, de certa forma. Agora, como você comentou, decaímos novamente por conta da pandemia, mas a fome ela é estrutural e ela nunca foi solucionada no Brasil. Na verdade é essa. E só hoje parece que as pessoas realmente entenderam o tamanho da fome, mas me parece também que com
o fim da pandemia, de certa forma, né? Não do vírus, mas da pandemia, as pessoas já estão se esquecendo novamente que tem fome, né? E a fome requer mudanças estruturais, porque a origem da fome é estrutural também, aqui no nosso país, né? Exatamente. E quando você... Quer dizer, a gente fala em dificuldade estrutural, são coisas que vão além da cadeia da alimentação. Exato, né? Porque existem questões conjunturais, que é, né, a origem de uma conjuntura do momento, e processos estruturais, né? Eu acho que a fome é um processo estrutural aqui no nosso país, né? A fome, ela é uma função de várias variáveis, mas eu acredito que a variável que tem maior peso são decisões políticas, né? É a ineficiência política. Só em 2020, por exemplo, que foi promulgada uma lei que exime o doador de boa-fé de alimentos de responsabilidade civil e criminal. É claro que as pessoas diziam, imagina eu fundando a ONG há 25 anos atrás, a minha maior dificuldade foi conseguir doadores de alimentos, né? Porque para quem doar, é muito fácil. A demanda é muito grande, a pobreza é muito grande, né? A necessidade é muito grande. Mas conseguir empresas ou pessoas ou comerciantes que quisessem doar naquela época foi meu maior desafio, né? Tanto que eu mandei, à época, 400 cartas para a indústria e não recebi nenhuma resposta positiva, só 5 boas sortes, né? E no primeiro momento eu doava apenas hortifruti, porque eu fui nos mercados municipais conversar com os donos de barraquinha, né, que são empreendedores, né, são agentes autônomos, por assim dizer, né? Então, no começo, a ONG só doava hortifruti, porque é o que eu consegui, e porque eu não desisti com o tempo, eu consegui trazer algumas indústrias também, né? A Danone foi a primeira, que me deixou dizer o nome, mas foi a segunda doadora. A primeira foi uma indústria de pães que, na época, não deixava eu dizer o nome dela, porque tinha medo, né? Enfim, a gente tinha que tirar os pães do saco da empresa, colocar com todo o cuidado, toda a higiene, né? Num saco neutro, né? Ali com as propriedades do alimento, data de validade, para poder doar, né? Claro. E eu peguei... as pessoas dizem assim, não pode doar. Não é que não podia doar, era que não tinha uma lei que defendesse o doador de boa-fé, como existe hoje. Então, as empresas... Ninguém queria correr risco. Só para explicar essa questão do doador de boa-fé, que é uma lei de 2020 agora, né? A federal. Mas agora tem uma municipal antigamente, em São Paulo como que era? Se uma pessoa, por exemplo, vamos pegar o exemplo do pão, né? Esse cara aí que não quis se identificar. Se ele doasse um pão e o pão chegasse lá na ponta estragado, ele poderia ser responsabilizado. É alguma coisa assim? É alguma coisa assim, mas isso assim, não é tão fácil de acontecer, né? Porque imagina uma pessoa receber um pão até um necessitado e processar a empresa que recebeu aquele pão, né? É uma coisa difícil de acontecer, mas a ideia por trás é essa. A alegação talvez fosse essa, né? De que não doasse. Eu tive uma ideia criativa de pegar para mim a responsabilidade do alimento doado, né? E quando eu entregava, e até hoje entrego esses alimentos a instituições assistidas pelo nosso programa, eles conferem o alimento e assinam que receberam XYZ, que está perfeito para o consumo. Então, assim, eu nunca tive problema absolutamente nenhum, né? E era uma hipocrisia muito grande, né? Na minha opinião, não existia uma lei que defendesse o doador de boa-fé, né? Sendo que as pessoas sabem que tem muitas pessoas, milhões, que pegam comida no lixo, inclusive crianças, né? Então, isso é uma hipocrisia. Porque um dos motivos também, do lado, enfim, dos técnicos, etc., né, era pensar que as pessoas poderiam sofrer alguma infecção intestinal, alguma coisa assim. Mas, se você pegar a comida do lixo, você está propenso a pegar muitas doenças, né? A leptospirose, por exemplo, e tantas outras, né? Pela falta de higiene. Acho que a gente vê, principalmente nos últimos tempos, a gente tem visto muito essa imagem nas ruas. Acho que é uma das imagens mais dilacerantes que... Você pode ver, é o que eu falei, assim, na pandemia as pessoas descobriram que tinham fome porque tinha fotos ali, né, escancarando pessoas, por exemplo, entrando em caminhões, né, de restos de carne, né, pegando os ossos para fazer sopa e tal. Só que essa é uma realidade que ela não é nova. Você pega o livro de uma Carolina de Jesus, por exemplo, né, que viveu em São Paulo em 1960, nos anos 50, ela dizia, a fome é amarela, não tem o que comer, né, tem só banha hoje. É uma realidade cruel brasileira, antiga. Não é uma realidade nova, né? Você teve um pouco no começo dificuldade, então, de receber doação. Você recebeu
em algum momento, algum apoio governamental? Não, nenhum. Não, inclusive, hoje existem bancos de alimentos municipais, né? De alimentos, e tem que ter muito mais, porque o tamanho da fome é gritante, né? 125 milhões de pessoas vivendo em segurança alimentar, e nós jogamos fora 1/3 de tudo que é produzido no mundo, né? Com impactos gravíssimos, tanto para a humanidade quanto para o meio ambiente. Então, enfim, tem que surgir vários outros bancos municipais enfim, 1.000 mais, 2.000 mais, 20 mil mais, né? Mas eu não tenho nenhum convênio com o governo, não. Ao contrário, quando surgiram os bancos municipais, o governo abriu uma linha de crédito para a abertura de alguns bancos municipais e não agraciou, não estendeu a iniciativa privada. O Banco de Alimentos é totalmente privado, é uma iniciativa da sociedade civil, né? E que pode crescer também dentro da sociedade civil, não só através de dinheiro subsidiado pelo governo. Entendi. E hoje, como que funciona o Banco de Alimentos? Ele funciona muito parecido com de como ele foi gerado, como ele foi criado, né? O banco tem 3 formas de ação, que são independentes, mas se relacionam. A primeira forma é a colheita urbana, então nós saímos todos os dias, né, arrecadando sobras de comercialização, produtos que não foram vendidos, né, que esse foi, né, a grande quebra de paradigmas, né, pegar alimentos para doar. A gente pega direto do campo, em indústria, no comércio, e levamos esses alimentos, então, para as nossas entidades assistidas, que, por sua vez, alimentam a 25 mil pessoas diariamente, com as 3 refeições básicas, almoço, café e jantar. Nós não preparamos os pratos, nós entregamos esses alimentos para essas instituições, né, que têm deveres para conosco também, e elas preparam e servem os alimentos para os institucionalizados, né? Então, a gente não consegue entregar 100% da necessidade dessas instituições, mas ajuda muito, né? E é sempre uma alimentação muito variada. Certo. E hoje, que tipo de alimentos vocês entregam? A gente entrega de tudo, todos os tipos de fruta. Acho que pitaia a gente nunca entregou, né? Mas, assim, vários tipos de fruta, né? Para pessoas que talvez não conhecessem outra fruta a não ser banana e laranja, né? Várias verduras, legumes e alimentos industrializados também, lácteos, que é um alimento muito desejado, né? Principalmente pelas crianças, adoram lácteos, né? A gente entrega todo tipo de alimento que a gente conseguir doar, inclusive carne também, peixe, mas essas doações elas são menores, mas quando a gente recebe a gente entrega também. Que bom, bem variado, e né? aí a segunda forma de ação são ações profiláticas voltadas às entidades assistidas, né? Nós temos um convênio com uma faculdade de nutrição há muitos anos, a São Camilo, e já passaram pela ONG quase 500 estagiárias nesse período todo, né? Fazendo estágio em saúde pública, né? Isso muda a cabeça dessas pessoas, né? Que vão para a vida com outro olhar. São muito agradecidas, né? Elas adoram fazer o estágio lá. Fizemos censos antropométricos também nas entidades assistidas para saber quem estava desnutrido, subnutrido ou obeso desnutrido, né? Tudo isso dentro desse trabalho com convênio com a faculdade. Nós estamos fazendo mais esse trabalho, nós queremos retomar, mas o trabalho dentro das entidades continua a todo vapor. Então, essas estudantes vão a uma entidade, elas fazem uma anamnese, veem o que essa entidade está precisando mais e a gente leva aquela informação, aquele jeito de agir, mexemos em cardápio, uma série de coisas, né, para as entidades. E a terceira forma de ação que a gente está fazendo aqui, né, que hoje é mais comum, mas há algum tempo atrás muito pouco se falava sobre essa questão da fome, então a gente sabe que a gente levou muito conhecimento, e eu concordo com você, o conhecimento alimenta, muda, transforma, traz crescimento, né, para nós, para a sociedade, para o indivíduo, e para falar sobre o tema. E muita coisa a gente conseguiu mudar ou melhorar falando, né? Só se acaba com a fome abrindo a boca também, né? Então, falar é fundamental. Então, a gente faz, enfim, documentários, escrevemos livros, damos entrevistas, vamos a faculdades, colégios, empresas, falar sobre esse assunto. Que bom. E, Luciana, quantas pessoas, mais ou menos, são beneficiadas hoje pelo Banco de Alimentos? 25 mil diariamente, que são as pessoas que estão
nessas entidades que nós atendemos, que são 57 entidades, né? Mas a gente vai também para as comunidades, quando a gente pode, a gente entrega cesta básica, a gente também entrega cartões Vale Alimentação, nós fazemos campanha de arrecadação de dinheiro para carregar cartões Vale Alimentação. Conseguimos sair do estado de São Paulo e ir para outros municípios, outros estados, né? Nesses momentos de crise, né? A gente estava no litoral, a gente foi para o Espírito Santo, a gente foi para Petrópolis, quando Petrópolis teve as chuvas. A gente tem conseguido fazer campanhas, porque são pessoas que, nesse momento, muita gente quer doar e não sabe como, então a gente entra fazendo campanha e a gente consegue levar cartões Vale Alimentação para essa população, através dessa toda a tecnologia social que a gente já tem. Vocês conseguem ser catalisadores, né? E nós somos uma ONG tão bonitinha, porque nós temos compliance, nós somos auditados desde o começo. Então, é algo assim que você não deve ter receio de ser parceiro ou de doar um recurso financeiro, porque a cada R$1 que entra na ONG, a gente devolve R$9 para a sociedade em termos de alimentação e todo o resto que não é computado, que a gente faz, né? Por exemplo, cada 1 quilo de alimento jogado no lixo vai gerar 400 gramas de gás metano, que é 20 vezes mais tóxico do que o gás carbônico. Isso que eu ia te perguntar, porque, engraçado, eu vou te falar uma coisa, às vezes a gente tem muito já, acho que a cultura da reciclagem, né, do plástico, vidro, papel, enfim, em casa. Então, assim, eu tenho lá minha consciência muito leve quando eu coloco essas coisas. E aí, quando eu estou descascando a minha batata, meu primeiro pensamento vem, poxa, eu podia fazer uma compostagem aqui em casa. Mas como eu não posso, na minha cabeça de leiga, eu pensava, não, é lixo orgânico, acho que não vai ter problema. Mas aí eu vi o material de vocês e vi que não é bem assim. Explica, é exatamente isso que você está falando. Exatamente. E assim, foi um ponto bom que você tocou para a gente disseminar esse conhecimento, que nas cascas, nos talos, nas sementes estão contidas as melhores partes do alimento. Sim. Em termos de nutrição, de nutrientes, né? Então, por exemplo, a semente da abóbora tem 100 vezes mais proteína do que a polpa da abóbora, né? A casca da banana 2 vezes mais potássio. E por aí vai. E a gente joga fora, a maioria das pessoas, né? Não, mas a maioria ainda joga fora parte dos alimentos que deveriam estar sendo utilizados, tanto por quem vive em segurança alimentar, quanto quem vive em insegurança alimentar. É claro que quem tem mais dinheiro talvez não faça falta aquele alimento, né? Porém, a pessoa tem obrigação de cuidar do meio ambiente, de cuidar da sociedade que vive, então, e vai se alimentar melhor. Agora, para aquela pessoa que ainda tem dificuldades financeiras, ela poderia estar comendo muito mais quantidade, mais nutritiva, com a mesma quantidade de dinheiro. Tá? E para elas é fundamental. Então, esse conhecimento ele tem por um motivo ou pelo outro, né? Não importa que classe social que você esteja inserida na questão do meio ambiente, a respeito à produção, porque quando a gente produz alimentos, a gente está desmatando terras, nós estamos poluindo o nosso solo, porque o Brasil também é campeão no uso de agrotóxicos, né? Vai poluir as águas, vai mexer nos rios voadores, muda o clima, em vão, para jogar aquela comida no lixo. Então, assim, não faz sentido nenhum. Sim, com certeza. Mas aí eu acho que é uma cultura, né? Porque, e aí o que você falou da questão estrutural volta também, porque fazendo só um paralelo com a indústria da reciclagem, existe uma indústria, querendo ou não. Que deve ser cada vez mais expandida. Sim, mas também acho que essa indústria da questão, não uma indústria, assim, mas uma cultura, digamos assim. É que acho que deve ser mais disseminada, porque hoje realmente eu acho que o brasileiro tem essa cultura de, não, tira casca de banana, casca de os talos, a folha do brócolis. Sim. Né? Essa semana eu fiz um videozinho rapidinho falando de como aproveitar a rama da cenoura. Né? Porque às vezes já tem lugares que você compra com rama e as pessoas vão lá e falam que eu vou querer que você mato, né? As pessoas falam. É um equívoco, mudança, né? De cabeça, de cultura. Exato. Né? E voltando ao que a gente estava falando das pessoas que colaboram, que você falou que é totalmente seguro, é uma organização auditada e totalmente eficiente. Sim, a gente vê que a eficiência realmente... Quem que sustenta o Banco de Alimentos hoje? Olha, hoje, né, quem sustenta a ONG Banco de Alimentos são os investidores sociais com a questão financeira, né? São pessoas que são nossos parceiros, que entendem que é interessante
contribuir para uma sociedade melhor e mais evoluída, né? E também fazem marketing relacionado à causa, né? Por exemplo, a Reserva, a nossa maior parceira, a semana passada a gente bateu o número de 100 milhões de pratos complementados. Então, assim, e ela usa isso, e é interessante porque o consumidor olha ela com outros olhos, né? Total. Os consumidores hoje querem empresas que estão certos, né? Tanto que hoje você vê algumas empresas fazendo pesquisas, né? Como a Nestlé e a Hellmann's, por exemplo, acabaram de fazer pesquisa sobre desperdício, porque eles estão querendo realmente se adequar às necessidades que a gente tem hoje, não perder espaço de mercado. Isso é uma coisa que eu sempre falei, né? Se o consumidor muda, a indústria muda. Se o eleitor muda, o político muda. Não é? Se o professor muda, o aluno muda. Né? O que a gente pensa, como a gente age, é que vai moldar o mundo que a gente vive. Inclusive, foi esse pensamento que eu tive quando fundei um banco de alimentos, né? Porque eu prestei atenção, eu percebi essa disparidade, jovem ainda, muito jovem, e no começo eu achava, né, eu tinha uma visão poética do mundo, eu achava que o Brasil era muito grande, que era muito difícil de ser administrado, né? A gente, quando é jovem, tinha 18, 19 anos, tinha acabado de entrar na faculdade de economia, a gente está sempre querendo olhar o melhor, encontrando desculpas, né? Depois eu fui crescendo, fui vendo que não, né? Que está tudo nas nossas mãos, que é o que a gente pensa e como é que a gente age, que constrói o mundo à nossa volta. E eu não quis ser conivente com aquilo lá. Então, eu fundei a ONG Banco de Alimentos contra tudo e contra todos, né? Porque não tinha lei, todo mundo dizia que eu ia ser presa, que eu ia estragar a minha vida. E foi uma jornada desafiadora. Não foram só flores. É verdade. Luciana, você acha que um dia a gente vai viver sem fome? Eu acho. Eu acho. Eu não sei quando, mas quando o ser humano entender o que é ser ser humano, quando a gente colocar o ser humano no centro de tudo, né? Quando a gente realmente entender que nós temos até o nosso lado espiritual, que é mais real do que esse lado material, a gente vai ter um mundo sem fomes. Muito bom. E agora eu quero dar uma dica de livro para vocês. Eu sempre trago aqui, Luciana, uma dica de livro. Na maioria dos episódios eu tento trazer alguma dica. E hoje eu trouxe uma dica muito especial. É este livro aqui, que é da Luciana, Inteligência Social, a perspectiva de um mundo sem fomes. Isso. Né? Isso, o título a gente já parte para aquela questão estrutural e do que é fome. É uma coisa que vai muito além da fome. Né? Esse livro aqui é da editora... Ele está esgotado, né? Mas ainda se encontra para vender. Eu né? encontrei, encontrei ontem na na livraria da Vila, tem na Amazon para vender, ainda tem. Ainda tem, vocês podem ou entrar comprar. em contato com o banco de alimentos, que a gente consegue sempre um exemplar exatamente. também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site e o contato do banco de alimentos para vocês terem mais informações ou se quiserem adquirir esse livro aqui. É um livro muito interessante porque a Luciana coloca toda a experiência dela e pensa numa perspectiva para o futuro. Exato, é minha visão de mundo. Reflexões né? Sobre essa questão da fome da nossa sociedade. A primeira grande pergunta social que eu me fiz, né, foi se eu ia continuar só ficar pensando a respeito, ou se eu ia fazer alguma coisa. E ali eu resolvi criar a ONG Banco de Alimentos. Quando eu percebi toda essa questão da fome e desperdício, né, eu resolvi realmente me colocar a serviço de um bem maior com toda a minha capacidade de trabalho, além de ser mãe, empresária, né, ter minha empresa, ter que me sustentar. Eu fundei a ONG Banco de Alimentos. Mas a minha segunda grande pergunta social foi, meu Deus, por quê que isso continua existindo? Né? Que foi em 2018, né? 1998, 2018. Eu estava olhando a televisão e eu vi mais uma criança sendo morta com bala perdida lá na favela do Rio de Janeiro, mesmo já morando em São Paulo, né? Que eu comecei a ver essa desigualdade social lá no Rio de Janeiro, né? Cidade que eu nasci. Morava do lado da Rocinha, etc., né? E aí, Rocinha novamente, e eu vi mais uma criança sendo morta com bala perdida, e naquele dia, realmente, eu chorei muito. Né? Não tem dias que tem aquela gotinha d'água? Naquele dia, a gotinha d'água foi aquela reportagem, né? E eu falei, mas, meu Deus, por quê? Por que a gente continua, né, tendo tantas fomes, e as fomes vão crescendo, né? Aí eu falei, nossa, o que nos falta aqui no Brasil, no mundo? Eu estava pensando no Brasil, nós temos tudo, né? Somos um dos países que mais pagam impostos do mundo.
mas o que menos devolve. Temos essa natureza exuberante, celeiro do mundo e tal. Por que tanta violência? Por que, né, falta de educação, nono país mais desigual do mundo, enfim. O que nos falta? Inteligência social. Aí eu criei realmente uma forma nova de falar sobre inteligência social, porque é um tema que já tinha sido explorado por aquele autor que fez inteligência emocional. Ele tem um livro chamado Inteligência Social, mas ele tem um outro approach completamente diferente. O approach dele é uma coisa de um para um, uma coisa fisiológica, né? O que acontece no corpo, como é que você lida com pessoa a pessoa, mais de relacionamento, grupo, interpessoal, né? Isso. E o meu falava realmente de sociedade, né? A começar pela definição de sociedade. Sociedade significa um grupo de pessoas convivendo, né? Vivendo juntos, né? Mas um apoiando o outro. Né? Então, eu fiz uma anamnese de como a gente está hoje e por que a gente vive isso e para onde a gente precisaria ir enquanto sociedade. Então, é isso, é aquele tal do gigante adormecido, né, que nunca acorda, que eu ouço desde a época dos bancos da faculdade de economia, sendo que a gente tem todo esse potencial. Não, o que nos prende, né? Que bolas de ferro a gente tem presos ao nosso calcanhar, né? Que paradigmas a gente precisa quebrar? Começar pela política. Política não é um projeto de governo, de eleição. Política é um projeto de longo prazo. Não, e é o dia a dia, né? Os nossos políticos precisariam ser muito mais eficientes, né? E estarem realmente a serviço de um bem maior do que ficar competindo entre si, ser mais técnicos, né? Ter menos burocracia, né? Afinal de contas, eles que fazem as nossas leis, né? A gente vive, todo mundo é impactado pela política. A política envolve até a economia, para o bem ou para o mal, né? Então, política é uma coisa muito importante, que deveria ser estudado nas escolas, né? As pessoas deveriam ter o ideal de se tornarem bons políticos, né? Sim. Essa é a minha opinião. E aí a política nas 3 esferas, no judiciário também. Judiciário, executivo, legislativo, né? Pode melhorar demais, deve melhorar demais, né? É claro, tem as empresas também que também podem tem um poder realizador muito grande nas mãos, porque tem dinheiro, né? Elas podem fazer muito mais e melhor. Poderiam já estar fazendo lobbies do bem em vez de lobbies para a causa própria, né? Sim, pensar em todos, né? E os educadores, nós mesmos, todo mundo, todo ser humano, né, que está aqui vivendo nesse planeta poderia pensar como ter mais inteligência social, praticar inteligência social. Mas a gente começa... Você tem uma extensão desse trabalho aqui com o livro, que é um projeto de fazer... Você já faz em algumas escolas. Já. Eu fiz uma plataforma, porque assim, eu acho que o primeiro grande portal assim, que eu acho que eu ultrapassei foi fazer a ONG Banco de Alimentos, começar a falar sobre esse assunto, trazer na prática resultados, né? Nesses 25 anos de atuação, nós já doamos quase 19 milhões de quilos de alimentos. A gente fala e a gente faz, né? Mas aí eu pensei, nossa, a gente precisa mudar a forma de pensar. A ONG já nasceu com esse propósito, né? Dizendo que a gente como você trabalha com isso, você tem uma percepção muito de perto de quais são as questões e os problemas a serem enfrentados. E essa vontade de levar para as crianças, né, que tem um ideal. As crianças com 12, 13, 14 anos, elas pensam que eu vou ser quando crescer. É claro que o mundo hoje está bem mais complexo por causa dessa tecnologia, que ela tem um lado bom e tem um lado negativo também, né? Mas, assim, levar esse saber para essas crianças, né, e falar que cada uma delas é a semente do amanhã. Não é verdade? Então, já imbuí-las desde cedo com essa responsabilidade positiva. Não é questão de ser um peso, né? Mas as crianças geralmente gostam dos animais, gostam das outras pessoas, gostam de preservar, né? As crianças são mais puras mesmo. A gente tem que levar esse conteúdo para elas desde criança. Sobre a nutrição, por exemplo. A inteligência emocional também para elas, né? A inteligência social é importante. É isso que vai formar o nosso planeta lá. Aliás, ele vai ficar aqui. A qualidade de vida que as pessoas que estão aqui vão ter, né? Esse planeta vai estar preservado, né? É que depende das nossas ações. E são assuntos que a gente nem imaginava, assim, na minha época de escola. Eu acho que hoje a gente pelo menos está tendo uma abertura para a discussão desse tipo de assunto dentro de escolas, né? Isso é educação pura, educação na veia mesmo. Às vezes é tão mais importante do que uma matemática ou coisas assim que a gente muito importante. Vem aprendendo meio no decoreba. No decoreba, né? É importante esse tipo de discussão. A pensar, né? E as crianças gostam, eu vejo, eles gostam de falar sobre isso. Se interessam muito. Né? Eles estão muito atentos. Eles são abertos para isso. Muito abertos. Você sabe que
o meu filho, de 12 anos, e às vezes ele fica no carro e ele fica no celular e fala, olha pra rua, olha pra rua. Aí um dia ele falou assim pra mim, sabe por que eu não olho pra rua, mãe? Porque eu vejo as pessoas pobres na calçada e eu não me sinto bem. E tá demais, né? E ele tá, você vê, ele tá ligado. Tá demais. Isso, tá e demais. como ele não se conforma, como que isso pode acontecer? Né? Eu falo que são muitas fomes e moradia, saúde, justiça, educação e tal, né? E muitos desperdícios também. A começar pelo dinheiro público, né? Que é extremamente desperdiçado. Mas vidas são desperdiçadas. Vidas e mais vidas são desperdiçadas, né? Na falta de educação, etc. E assim, a fome existe em última análise porque as pessoas não têm dinheiro para comprar o alimento, né? E assim, por quê? Falta educação, falta aposta de trabalhos, né? Falta uma série de coisas. A gente não investe nas pessoas como a gente deveria investir, nos seres humanos como a gente deveria investir, né? E eu canso de ouvir década perdida, década perdida, década perdida, né? Década após década, e o Brasil, né? Também, em termos de educação, e o Brasil também, a taxa de crescimento populacional, ela traz uma possibilidade, assim, uma vantagem que não deveria ser desperdiçada, que é justamente esses jovens, educar jovens para formar um país mais forte, né? A gente já está até crescendo menos, a gente já perdeu até esse boom. Então, assim, político tem que entender que eles são os administradores do nosso país, eles têm que administrar muito bem. Temos excelentes técnicos, às vezes líderes não tão bons, né? Mas os líderes têm que ser bons também. É muito importante. Isso é uma virada de chave, ela é fundamental. Não é questão de partido, né? É questão realmente de ter uma política eficiente, fazer o bem, né? Não ser uma política perdulária, né? Que só gasta. Nosso déficit público é absurdo, né? A gente quase que paga todos os nossos impostos para pagar a folha, enfim, do funcionalismo público, né? Que se aposenta de uma forma muito diferente da maioria da população, né? Que tem, enfim, isso... Eu não sou contra, tem gente que é contra. Não, só gostaria de melhorar a qualidade, né, dos serviços prestados. Eu acho que a eficiência, né? Principalmente, a gente percebe, quem lida com o serviço público percebe a diferença. Isso é muito sério. Você fala, nossa, não sei, ou essa pessoa ou essa repartição podia estar dando mais, podia estar prestando um serviço melhor. A lei do bom samaritano só saiu em 2020. Por exemplo, a gente é um país que recicla muito pouco, quase nada, né? Ainda tem bolsões e bolsões de lixões, por exemplo. Nossa educação é muito falha. Quando gasta mal, não pode. Os políticos têm que sabe, têm que ser o melhor aluno da classe, sabe? Né? Eu não sei, entende o que eu quero dizer? Eles deveriam vir e arrasar, ser honestos até a última, sabe? Realmente trabalhar para o bem da população mesmo, de verdade, sem demagogia. É verdade. Luciana, pensando assim... em quem está no âmbito doméstico, eu costumo dar bastante dicas para as pessoas, assim. Eu acho que aqui, nessa entrevista, eu acho que a gente tem a dica de como a pessoa... Eu acho que a pessoa tem que se informar, né? Eu acho que se é um ser atuante no assunto, evitar o desperdício de comida, né? Você tem dicas para uma pessoa que queira também virar essa chave, como você disse? Tenho. Na dentro verdade, da tua casa e do teu âmbito? É interessante saber, né, que o desperdício acontece em toda a cadeia alimentar, né? 50% só no manuseio e no transporte, né? 30% no abastecimento, na venda e no comércio, 10% na nossa casa, e 10% lá no colheita e no plantio também. Então, é toda a cadeia. Toda a cadeia tinha que se conscientizar. O desperdício é a causa da fome? Eu diria que não, mas ele indiretamente pode diminuir muito a fome. Como eu contei, ele causa um impacto terrível para o meio ambiente, né? É terrível isso, né? Então, cada um tem que atuar na área que está, né? Nós, donas de casa, ou enfim, as pessoas, pensando aqui no último elo da cadeia, que são os consumidores finais, não comprar alimento realmente a mais do que necessita, né, que isso vai gerar desperdício. Aproveitar as cascas, talos e sementes, né, que é muito importante. Né? O que não conseguiu consumir, compostar é melhor do que jogar fora. O último lugar que o alimento tinha que parar no lixo. Primeira vertente seria a própria doação para seres humanos, a segunda, a doação para animais, né? Que antigamente os animais tinham uma economia circular
mais desenvolvida nessa questão. As pessoas tinham seus animais em casa, né? O que elas não comiam, elas davam para os animais e ficava assim um círculo virtuoso, né? Enfim. Isso, tem países como o Japão, por exemplo, que recolhe sobras de alimentos das pessoas, empresas, indústrias, restaurantes e leva para animais, né? É muito importante isso também. Gerar energia, né, com a decomposição dos alimentos e, em último caso, compostar, né? Então, são esses os caminhos que os alimentos poderiam ter. Voltando aqui às nossas casas, né? Então, não comprar mais, usar o alimento integralmente, congelar, se for o caso, né? Reaproveitar as receitas sobre o arroz, faz bolinho de arroz, esse tipo de coisa, né? E doar, por que não doar? Sobrar alguma coisa, doa para alguém que tem menos que você, né? E, em último caso, compostar. Mas não jogar fora, até por uma questão de princípio. E aí também tem a questão das embalagens, né? Sim, isso tem que prestar muita atenção, porque mesmo no hortifruti, uma coisinha que você poderia comprar 100 já vem com isoporzinho, plastiquinho. Exatamente. Evite, quando vou não é? às compras, eu vou com a minha sacolinha lá, né, de reciclável e tal, né, e não pego os saquinhos, eu vou pegando, que seja as 4 beterrabas, 6 batatas, eu vou colocando tudo lá, quando eu chego no counter, lá eu tiro, peso, ponho de novo, mas isso me dá uma satisfação pessoal muito grande. Eu sou assim, eu vivo assim, entendeu? Na minha casa a gente recicla tudo, separa todo o lixo, porque eu acho que é uma questão de civilidade, né? E é engraçado, né, que casa de ferreiro espeto de pau, né, que assim, que eu tenho que ficar brigando com os meus filhos para fazer, mãe, não sei o quê. Na pandemia, né, vinham os amigos, pediam iFood, gente, tem que separar o lixo e tal, porque as pessoas, a maioria não tem esse cuidado. Mas se não tem, você recicla, mas né? Tem A gente que tem que ter essa atenção, tem né? Tem que ter, é uma questão de civilidade, tem que ter. Tem. Mas eu acho que seus filhos vão ficar com essas sementinhas, os meus também. Sim, é difícil, mas a gente planta semente. Eles têm. Plantando dá, não é? Com certeza. Eu acho que o ditado mais sábio é: a gente colhe o que a gente planta. Né? Com certeza, muito bom. Luciana, muito obrigada por essa entrevista cheia de informações. Obrigada por ter vindo. Eu posso deixar uma dica, já que claro, você deu a dica do livro? Por favor. Tem um documentário, né, que eu enfim, fiz a ideia, tenho a ideia original e, enfim, que chama-se A Cultura do Desperdício. Eu acho que é um documentário que você encontra no YouTube e é muito bom também. Maravilha. Eu vou deixar o link aqui desse comentário aqui na descrição para vocês acessarem. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você por ter assistido. Sim. E a gente fica por aqui. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like aqui no vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.